Não chamem a menina dos olhos de Deus de Babilônia. E ai daqueles que chamar a menina dos olhos de Deus de Babilônia. Afinal de contas, as instituições ou a igreja é Babilônia ou não é? Sejam bem-vindos ao canal Profecia Vida no Campo. E hoje nós vamos estudar a respeito do que é ser Babilônia, né? É uma pergunta que eu tenho recebido muito, de muitos. Inclusive, também já foi um grande questionamento meu. Eu peço que vocês não reparem, porque eu estou um pouco resfriada. Aqui é muito frio. E talvez minha voz vai mudar um pouquinho, tá bom? E eu gostaria que você, em espírito de oração, desse uma pausa nesse vídeo e orasse. Porque o nosso estudo de hoje, você vai precisar sentar na cadeira, prepara seu celular para dar os prints na tela, salve esses textos e vai estudar. Porque você não pode ser enganado agora no tempo do fim. Afinal de contas, o remanescente fiel, aquele que vai estar no céu, não encontrará enganos em suas bocas, diz lá o Apocalipse. Por isso é importante que você sente-se e vá estudar. Essa mensagem, em que eu comecei a estudar ela, foi algo muito surpreendente para mim. Afinal de contas, eu tinha sido ensinada o que era Babilônia e o que não era Babilônia. Mas quando eu fui para o grande conflito, para Cristo triunfante, para patriarcas e profetas e para a própria Bíblia, eu entendi que Babilônia é um termo usado. E isso não sou eu que estou falando. Como eu já falei para vocês, parem, sentem-se, anote, dê print na tela para depois vocês irem estudar por si mesmos e conferir se o que eu estou falando é uma verdade ou se é mentira, se é engano, se é erro, tá bom? Pessoal, primeiro, antes de vocês entenderem sobre essa questão, ser ou não ser Babilônia, nós precisamos entender qual a origem do nome Babilônia. Babilônia, ela é um termo que tem a origem do seu nome, é Babel. O que significa Babel? Significa Babilônia, confusão. Isso está na profecia. E agora vocês vão entender por que Babilônia se inicia de Babel e com quem começou essa grande confusão. Primeiro, nós vamos entender a origem do termo Babilônia. Entendendo a origem, nós entenderemos o princípio da mensagem dos 3 anjos. Entenderemos o princípio da mensagem do anjo do Apocalipse 18 no alto clamor. Também no clamor da meia-noite, no ano de 1844. E também entenderemos a origem da grande mãe, a Babilônia. E se a igreja remanescente é ou não Babilônia. Mas e aqui vocês vão ter que ter um entendimento profundo do que é cada coisa. Por isso que eu estou pedindo para vocês já prepararem os prints aí do seu celular, quem tiver no celular, quem não tiver, anote as referências, vou deixar aqui os textos, para que vocês possam, vou deixar na tela, tá, do celular, os textos. Então, sempre que eu usar um texto, que eu tiver um texto para embasamento, você vai tirar print desse texto e vai guardar, tá bom? E vamos entender esse estudo que é tema polêmico para esses últimos dias, mas não é somente porque ele é polêmico. Esse tema ele precisa vir à tona, porque essa mensagem é uma mensagem que vai encher a terra, diz a profecia. Então, como eu estava falando para vocês, a origem de Babilônia vem de Babel, né? O termo Babilônia vem de Babel, que significa confusão. Como se originou Babel? Babel se originou pós-dilúvio. Quando você vai ali na sua Bíblia, no Gênesis, você vai entender que o mundo estava terrível e Deus decidiu que destruiria o mundo pelo tamanho dos seus pecados, né? O mundo estava afundado em iniquidade, rebelião.
Mas nosso Deus é um Deus misericordioso e justo. E esse Deus misericordioso e justo, ele não permite, né, a sua lei santa, justa e boa, não permite que um homem justo se afunde e receba, né, os mesmos juízos que uma pessoa iníqua. E aí, aqui entra a mensagem do dilúvio, que foi Noé. Deus mandou um juízo sobre a terra, que foi o dilúvio. Noé era um homem justo diante dos olhos de Deus, e Noé salvou a si e sua casa pela sua obediência em Deus. Porém, depois que passou-se o dilúvio, a terra estava toda desolada, Deus dá uma ordem. Qual é a ordem? Espalhem-se e povoem a terra. Porém, um dos descendentes de Noé, povo de Deus, resolveu construir uma torre e ir contra a ordem de Deus de se espalhar. E outra, eles perderam a confiança em Deus. Eles não tinham entendimento dos princípios de Deus, se rebelaram contra o próprio Deus e resolveu construir uma torre. E não seguiram as ordenanças de Deus. Foi quando Deus decidiu trazer juízo e destruir aquela torre. Mas antes de destruir aquela torre, o Senhor confundiu a língua daqueles homens. Então, a primeira vez que você vai ver o termo Babel, Babilônia, que significa ali Babel, Babilônia, confusão, vai ser aí. Aí está a sua origem. Mas o que isso tem a ver agora com a mensagem dos últimos dias, né? O que isso tem a ver? Nós precisamos entender a origem para entendermos os princípios dentro dessa história. E assim a gente entender a mensagem em sua realidade. E não propagarmos aquilo que fomos muitas vezes doutrinados e que não tem embasamento na palavra. Então, eu quero começar falando com vocês a origem do termo Babilônia. Por que eu estou falando o termo Babilônia? Gravem bastante essa palavra, termo. Termo Babilônia. É um termo, é uma palavra. Guardem essa palavra, a palavra, o termo Babilônia. Por que, Val? Porque o espírito de profecia usa bastante o termo, não somente Babilônia, mas a palavrinha termo. Termo Babilônia. E nós vamos entender isso aqui agora. Vamos entender qual o significado deste termo na profecia, e eu já garanto para vocês que vocês vão se surpreender. Vamos entender o porquê e quando ocorre algo que esse termo pode ser aplicado e por que tantas pessoas se ofendem com esse termo e, para piorar, e porque esse termo vai fazer com que muitas pessoas percam as suas vidas. E mais uma resposta, mais uma pergunta que iremos fazer. E em nossos dias, Val, quem recebe esse termo? E o estudo de hoje vai responder justamente isso. Entender essa mensagem vai fazer com que você compreenda a mensagem de misericórdia e de justiça de Deus para esses dias. E como nós estamos envolvidos neste conflito, tanto dentro quanto fora. E eu vou apresentar isso tudo para vocês na mensagem de hoje. Mas antes de eu te explicar o que é o termo, você precisa entender como esse termo foi usado de forma espiritual no período da igreja pós-igreja primitiva, no período do clamor da meia-noite e esse termo nos dias atuais que estamos vivendo e a mensagem final a ser dada ao mundo que iremos ter que participar. Vamos começar falando da igreja no período primitivo, né? A igreja primitiva, do cristianismo primitivo. A igreja cristã primitiva, período dos apóstolos, pós Jesus Cristo ali, né? Período dos discípulos. Essa igreja era considerada uma igreja pura.
Eu necessitei explicar para vocês a origem, para vocês poderem entender agora, a partir do cristianismo em diante, como a profecia e a história vai girar em torno desse termo. Vamos lá. Igreja primitiva, igreja pura, igreja santa, um povo peculiar, escolhido pelo próprio Cristo, escolhido por Deus, um povo que foi levantado por Deus em meio a trevas para levar a grande luz ao mundo, pois o sacerdócio naquele período havia falhado em cumprir o seu dever. Quem era esse sacerdócio? Também era um povo escolhido de Deus. Ok? Ok. Os cristãos entram em cena. Igreja primitiva, pós-crucificação, ressurreição e ascensão de Cristo. Porém, essa igreja, ela sofreu muito. Foi uma igreja perseguida, martirizada, né? E quando eu falo igreja, são pessoas convertidas ao cristianismo, todos na mesma fé, todos no mesmo entendimento, todos com a mente de Cristo, diz a profecia e diz a palavra de Deus. Então, essa era a igreja pura e santa, uma igreja que sofreu grande perseguição. Quando Cristo subiu ao céu, essa igreja recebeu ali o Espírito Santo no Pentecostes, ela saiu a levar o evangelho eterno a todas as nações, a todas as línguas, a todos os povos, e essa igreja primitiva começou a cumprir o seu papel. Diz o grande conflito que o paganismo temeu pela sua inexistência. O paganismo temeu de que fosse acabado a sua religião, porque o cristianismo puro e simples tinha tomado conta do mundo. Porque os cristãos estavam levando a sério, tanto na vida prática quanto na pregação, a mensagem que o Senhor confiou a eles. E quando o paganismo percebeu isso, o paganismo começou a perseguir os cristãos de todas as formas. Lembrando que todos eles recebiam a fé e saíam a pregar. Mas o paganismo, com medo de ser extinto, começou a perseguir os cristãos. E isso não sou eu que estou falando, gostaria de ler para vocês aqui no Grande Conflito, onde diz assim: a história da igreja primitiva testificou do cumprimento das palavras do Salvador. Os poderes da terra e do inferno arregimentaram-se contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo previa que se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Portanto, convocou suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição, os cristãos eram despojados de suas posses, expulsos de suas casas, suportaram grandes combates e aflições, experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Grande número deles selaram seu testemunho com o próprio sangue. Nobres e escravos, ricos e pobres, doutos e ignorantes, foram de igual modo mortos sem misericórdia. Ou seja, o cristianismo verdadeiro, ele produz perseguição. O cristianismo verdadeiro, ele abala o reino do inimigo. E aqui nós vamos continuar para vocês verem onde é que essa história, esse termo Babilônia, começa a aparecer na história cristã. O grande conflito, ele ainda continua contando-nos essa história. O grande conflito diz que houve uma perseguição como nunca. Os cristãos, desde o mais rico até o mais pobre, desde o mais doutor até o mais leigo, foram perseguidos e martirizados. Foram expulsos de suas casas. E aí, a profecia diz que Satanás levantou o paganismo para poder perseguir Cristo novamente na pessoa dos cristãos, dos seus servos. E o grande conflito continua. Nulos foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a igreja de Cristo. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando estes fiéis
porta-estandartes tombavam em seus postos. Com a derrota venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. O evangelho continuava a espalhar-se e o número dos seus aderentes a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo às águias romanas. Disse um cristão, contendendo com os governadores pagãos que estavam a impulsionar a perseguição: podeis matar-nos, torturar-nos, condenar-nos. Vossa injustiça é prova de que somos inocentes. Tampouco vossa crueldade vos aproveitará. Não era senão um convite mais forte para se levarem outros à mesma persuasão. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é como semente. Amém. Né? Então, a profecia nos mostra que esse foi o ataque do inimigo a princípio para destruir o cristianismo. No entanto, a profecia diz que nulos foram os esforços do inimigo, nulos foram os esforços de Satanás em destruir a igreja pela violência. Então, a profecia continua dizendo que ele fez um plano. Qual o plano? Colocar a sua bandeira na igreja de Cristo. Ele fez um plano. Qual é esse plano? Para cessar a perseguição. Começou a tentar os cristãos com promessas de prosperidade. E com essa tentação de promessas de prosperidade, esses cristãos rebaixaram as suas doutrinas para aceitar mais pessoas e assim ganhar o favor tanto de pagãos, né, como de todo mundo. Então, assim, Satanás mudou a estratégia. Ao invés de perseguição, agora ele coloca a tentação da prosperidade. E ele teve acesso ao coração de muitos professos cristãos. E esse acesso que ele teve ao coração de muitos professos cristãos fez com que esses professos cristãos rebaixassem normas. E então, o cristianismo ele foi alterado por um falso evangelho, por um evangelho de normas e doutrinas rebaixadas. Mas aqui você me pergunta: Val, o que o termo Babilônia tem a ver com isso? Vou explicar. E o mais importante é que você fique até o final, porque esse estudo é profundo. Esse estudo vai fazer com que você entenda a profecia para os nossos dias e saiba da razão da sua fé quando alguém falar para você: a igreja remanescente é a Babilônia ou não é? A menina dos olhos de Deus é a Babilônia ou não é? Sempre perguntas sem fundamentação bíblica e nem profética. Pessoas que não sabem da razão da sua fé, repetem o que escutam, mas não têm entendimento do que essas mensagens significam. Muitos, inclusive, pregam a mensagem dos 3 anjos, pregam até a justificação pela fé, mas não têm um entendimento correto da definição desse termo. E é por isso que eu preciso mostrar para vocês a definição desse termo, porque a definição desse termo vai fazer com que você tenha a compreensão correta a respeito do que é e o que não é. Então, pessoal, depois desse rebaixamento de normas, entre muitos, a maioria, diz o Espírito de Profecia, deixei o texto aqui para vocês, entre a maioria dos professos cristãos, com esse rebaixamento de norma, Satanás triunfou. E aí aconteceu algo surpreendente na profecia, né? Algo que deixou marcado a história profética. E o que foi esse algo? Um período que diz o pastor Haskell, um pioneiro, no qual Ellen White fala que ele tem escritos maravilhosos, uma verdadeira tesouraria sobre Daniel e Apocalipse. Ele diz que pós esse período, veio o período ali das 7 igrejas, né? As 7 igrejas do Apocalipse, começando desde a igreja pura, lá no período dos apóstolos, que é considerada a igreja de Éfeso, que é a primeira período da igreja. Aí ela foi passando até chegar ao período que é o período de Tiatira. E esse período de Tiatira, esse pioneiro diz que é o verdadeiro período da Babilônia. Esse período, que podemos considerar o verdadeiro período da Babilônia,
foi após esse rebaixamento de normas. Com o rebaixamento de normas, aconteceu algo que ficou marcado na história e que Deus foi a abominação para Deus, né? Babilônia, a mãe das abominações. Ou seja, esse período, o que ocorreu? Com o rebaixamento de normas para ganhar o favor do mundo, para poder adquirir prosperidade, os profetas cristãos agora se unem aos reis da terra. Naquele período, o grande reino da terra, né, a grande potência mundial da terra era Roma. Roma era uma grande potência, era o país potência, né? Em todos os tempos tem ali na mensagem de Daniel e Apocalipse, né, os tempos em que os governos, cada país, né, cada território teve seu período de potência. E nesse período, Roma era a grande potência. Roma era o grande estado que mandava e desmandava. Então, o que os cristãos fizeram naquele período? Deram as mãos a Roma, se uniram com os reis da terra. E eu vou mostrar para vocês agora o que essa profecia tem a ver para os nossos dias e por que Deus chamou de Babilônia a mãe das abominações, porque isso para Deus é uma grande abominação. Quando eles deram mãos ao Estado, quando eles deram mãos aos reis da terra, que era Roma naquele período, a grande potência, o que ocorreu? Um grande período de escuridão. O paganismo conseguiu entrar dentro do cristianismo e então rebaixou todas as doutrinas, jogou os mandamentos de Deus por terra. E para finalizar, houve uma classe, uma minoria de cristãos que lutaram piedosamente contra essa união. Porém, quando eles viram que essa união, que essa luta não teria como, eles se retiraram para não se tornar participantes daqueles pecados. Quando eles se retiraram e denunciaram aquela união, falavam que aquela união era ilícita, que aquilo era errado, que aquilo para Deus era uma grande abominação, eles começaram a ser perseguidos. E diz a profecia que agora os próprios irmãos, os professos cristãos, perseguiam os verdadeiros cristãos, que eram um remanescente, uma minoria pequenininha. E muitos deles foram martirizados pelos próprios irmãos. No campo, nas montanhas, nas cavernas, na cidade, onde quer que tivesse um cristão, eles iriam atrás para matar. Porque aqueles cristãos estavam denunciando aquela união ilícita, aquela abominação. E por isso que o pioneiro Haskell fala que aquele foi o verdadeiro período da Babilônia, a mãe das abominações. O grande conflito, eu só quero ler o grande conflito para vocês verem que não é fala minha. O grande conflito diz assim, ó: a maioria dos cristãos finalmente consentiu em baixar a norma, formando-se uma união entre cristianismo e paganismo. Baixou a norma, uniu-se com cristianismo e paganismo. Alguns houve, entretanto, alguns, né? A maioria finalmente consentiu em baixar a norma, a maioria rebaixou a norma, mas poucos, alguns, uma minoria. Houve, entretanto, que não foram transviados por esses enganos, mantinham-se ainda fiéis ao autor da verdade e adoravam a Deus somente. Aí, o mesmo grande conflito, inclusive eu vou te indicar, ler ali o capítulo 1, 2 e 3 do grande conflito, para você ficar por dentro dessas histórias. Olha o que o grande conflito diz, né? Atestando, né? Comprovando isso que eu estou falando para vocês. O grande conflito diz assim: foi necessária uma luta desesperada por parte daqueles que desejavam ser fiéis, permanecendo firme contra os enganos e abominações que se disfarçavam sob as vestes sacerdotais que se introduziam na igreja. A escritura sagrada era aceita como norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era chamada de heresia, sendo odiados proscritos seus mantenedores. Depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram se dissolver de toda união com a igreja
apóstata. Lembra que existe a religião falsa, que é o paganismo, mas existe a igreja apóstata. O que é a igreja apóstata? É aquela que um dia era correta, estava com as verdades, mas se apostatou das verdades. Ou seja, que decidiram dissolver sua união com a igreja apóstata. Aquela igreja que antes era santa, pura, mas se apostatou. Os poucos fiéis resolveram dissolver-se da união com essa igreja, com ela ainda caso ela se recusasse a libertar-se da falsidade da idolatria. Viram, depois que eles lutaram, aí eu até grifei aqui para vocês de vermelho, para vocês poderem entender. Viram que a separação era uma necessidade absoluta se desejavam obedecer à palavra de Deus. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar exemplo que pudesse pôr em perigo a fé de seus filhos e netos. Para assegurar a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus, mas acharam que mesmo a paz seria comprada a demasiado caro com o sacrifício dos princípios. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e consequentes lutas. Eu vejo muita gente falando de união e eu sempre falo, vamos tomar cuidado com a união que a gente tenta propagar. A união só acontece quando não há quebra de princípios. A união só acontece na verdade. União não erro é quebra de princípio e Deus abomina isso aqui. E aí, mostrei para vocês aqui o período que começou a própria Babilônia, mas eu não mostrei para vocês ainda o texto que diz que isso sim é usar o termo Babilônia. Vou mostrar isso aqui para vocês, ainda no Grande Conflito, que diz assim: muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma, a primeira igreja lá, na iníqua aliança com os reis da terra, igrejas do Estado, mediante suas relações com os governos seculares e outras denominações, pela procura do favor do mundo. E o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente aplicar-se a estas corporações. Todas professam derivar suas doutrinas da Escritura Sagrada, no entanto, estão divididas em quase inúmeras seitas com credos e teorias grandemente contraditórios. O que o texto diz? O termo Babilônia pode aplicar a quais corporações? Olha aqui, vamos para a aulinha de português. O termo Babilônia pode aplicar a quais corporações? Vamos responder na interpretação do texto? As igrejas do Estado, mediante suas relações com os governos seculares e outras denominações, pela procura do favor do mundo. Ou seja, isso é que faz com que o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente aplicar a estas corporações. Então, foi a primeira vez que o termo Babilônia foi usado para denominar o professo povo de Deus. A primeira vez que o termo Babilônia foi usado para denominar o professo povo de Deus foi ali no período de Tiatira, no período em que os cristãos, os professos cristãos, que era o povo de Deus, resolveram abaixar suas doutrinas, suas normas e unir-se aos reis da terra para ganhar o favor do mundo. Então, pela primeira vez, Deus usa aquele termo lá que significa Babel, Babilônia, a grande confusão, que foi usado lá no Gênesis, ele aplica agora a seu professo povo que o traiu, que o adulterou, escolhendo o mundo. E as coisas foi séria, por quê? Porque isso levantou a ira de Deus. Porque nesse período, foi o período que o homem se assentou no lugar de Deus, se dizendo ser igual ao próprio Deus, mudou os tempos e as leis de Deus, inclusive mudou os mandamentos de Deus. E ali, naquele momento, começou o reinado da Babilônia mãe. O termo Babilônia foi levado ali. Naquele momento começou o reinado da Babilônia mãe lá do Apocalipse. A mãe das abominações, a mãe das prostituições, a mãe das prostitutas. Ou seja,
A primeira vez que o termo Babilônia é usado, foi usado para o professo povo de Deus, que eram os professos cristãos da época. Então, foi a primeira vez. Porém, o Espírito de profecia diz que esse termo não ficaria somente para a mãe, mas poderia ser usado em outras situações para outras instituições que cumprissem os requisitos. E eu gostaria de ler isso aqui para vocês, que é ainda lá no Grande Conflito, que diz assim: Babilônia é também acusada de relação ilícita com os reis da terra. Foi pelo afastamento do Senhor e a aliança com os gentios que a igreja judaica se tornou prostituta. Lembra lá? A igreja primitiva se tornou prostituta? Então, foi pelo afastamento da aliança do Senhor, foi pelo afastamento do Senhor e a aliança com os gentios que a igreja judaica se tornou prostituta. E Roma, corrompendo-se de modo semelhante ao procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe uma condenação idêntica. Aí, Ellen White, ela continua escrevendo lá no Grande Conflito. E ela escreve assim: declara-se que Babilônia é a mãe das prostitutas. Como suas filhas devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. Ou seja, existe a Babilônia mãe, que foi no período da Idade Média, idade de grande escuridão, de grande perseguição, de grande martírio ao pouco remanescente que tinha naquele período, mas a profecia diz que não terminou ali, que ela era apenas a mãe, iria surgir as filhas, e ela diz quem são essas filhas, né? E essas filhas, ela segue o exemplo, é o exemplo da mãe que torna elas filha. E qual é esse exemplo que torna elas filhas? Sacrificar a verdade e a aprovação de Deus a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se a organizações religiosas que se corromperam. Ou seja, se corrompeu é porque foi pura. Entendeu? Só se corrompe quem foi puro. O corrompido já é corrompido, o sujo já é sujo. Mas a corrupção, se corromper, é porque antes estava num bom estado e agora não está mais, se corrompeu, adulterou, não é mais puro. Eu costumo dar o exemplo aqui no Brasil da gasolina. A gasolina pura e a gasolina adulterada, ou seja, misturou coisinhas ali. Visto que esta mensagem se segue à advertência acerca do juízo, deve ser proclamada nos últimos dias. Ao mesmo tempo que mostra e desmascara qualquer sistema religioso que, uma vez santo, uma vez puro, se corrompe, deve-se dar a mensagem, né, dessa queda desse sistema, dessa queda desse professo povo. Mas a profecia diz mais, que juntamente à denúncia vem também a acusação e o alerta quanto o juízo. A advertência deveria-se ser advertido quanto aos juízos. Por quê? Porque sempre vai haver um remanescente que ele vai ficar fiel ao Senhor em todos os tempos. E esse remanescente, ele tem uma missão. E a missão é falar daquele erro e alertar da advertência de que se não houver arrependimento, irá vir as consequências que são os juízos. E esse período aqui que eu acabei de ler para vocês a respeito das filhas da mãe, né, as filhas da Babilônia, aqui essa mensagem, né, sobre as filhas, ela foi dada no ano de 1844, quando começou a vir a mensagem do primeiro anjo. A mensagem do primeiro anjo, ela correu ali nos anos de 1830 até os anos de 1840. Essa mensagem do primeiro anjo, ela consistia em dizer: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E muitos acreditavam que esse juízo ia ser a volta de Jesus, mas não.
era o juízo investigativo que começava no céu. Então, muitos deram essa mensagem, houve o desapontamento, eu creio que a maioria que conhece a história do desapontamento, porém, viram que a hora do juízo não era a volta de Cristo, mas um juízo que se iniciava no céu, no santuário celestial. E, no entanto, naquele período, todas as igrejas rejeitaram aquela mensagem da hora do juízo, rejeitaram a mensagem do santuário celestial, dos mandamentos de Deus. Quando rejeitaram essa mensagem, houve-se o clamor da meia-noite, levantou-se um clamor. Esse clamor fez com que as pessoas fossem expulsas de suas igrejas e muitas outras se retiraram das suas igrejas. Por quê? Porque eles começaram a denunciar agora as filhas da Babilônia. Ou seja, o termo Babilônia, segundo Ellen White aqui no texto, né, também pode ser usado para suas filhas. Esse termo pode ser usado para aquelas igrejas que vieram do período Idade Média, que são filhas da mãe, a grande. E então, desde aquele período, existia apenas um povo puro, né, um povo santo, um povo que recebeu todas as mensagens que veio naquele período. E esse povo, diz o Espírito de Profecia, que eu estou contando história para vocês, tá? Estou contando uma história profética, e diz o Espírito de Profecia que naquele período todos se retiraram e existia apenas uma pura, um povo puro, um povo santo, separado, peculiar. Um povo que recebeu todas as mensagens. E esse povo levantou o clamor da meia-noite. Começou a falar a mensagem do segundo anjo, que é caiu Babilônia. Primeiro eles pregaram, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, né? Pregaram ali os mandamentos, pregaram ali também o juízo investigativo. Quando houve rejeição à mensagem, veio a mensagem do segundo anjo, que foi caiu Babilônia. E essa Babilônia aqui não é a Babilônia mãe, mas sim as filhas, porque a mãe já vinha caída há muito tempo. Então, naquele período, aquela era a única igreja pura que tinha, porque o alto clamor da queda da Babilônia já havia sido propagado e só existia ali uma única pura, que era aquele movimento que estava se iniciando. Porém, o Espírito de Profecia diz que naquele período não havia ainda se dado a queda completa da Babilônia, que essa queda se completaria no final dos tempos. E aí tem um detalhe que os estudantes da profecia geralmente não pegam. E esse detalhe diz que Ellen White, escrevendo naquele período que a queda da Babilônia não tinha sido ainda no tempo dela total, que todo o sistema babilônico seria no futuro ainda a sua queda. Por quê? Porque seria corrompida em toda a cristandade. E naquele período nem toda a cristandade ainda estava corrompida, porque ainda existia um povo, ainda existia uma pura. Porém, a profecia diz que no decorrer da história, essa mensagem seria dada. E eu não quero falar com minhas palavras, até mesmo porque eu não trago aqui minhas palavras, eu trago aqui a profecia. A profecia diz assim: a queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A união da igreja com o mundo terá se consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14:8 ainda está no futuro. Isso aqui Ellen White escreve no período dela, quando eles já tinham dado o clamor da meia-noite, alertando a queda de todo o sistema religioso que se corrompeu, mas ainda existia né? Porém, ela escreve que no futuro não teria exceção, porque ela diz que em toda cristandade se corromperia. Então, todo o sistema se corromperia. E aqui eu vou mostrar para vocês que Babilônia, ao contrário do que muitos pensam, o termo Babilônia
não é somente para a religião pagã ou falsa, mas a profecia, o grande conflito, diz que é para as apóstatas, né? E o que é apóstata? É o que um dia foi santo e puro, mas vai contra Deus, vai contra a verdade e fala apostatou. Eu me lembro que quando as pessoas começavam a se vestir como o mundo e não ter mais modéstia, é só um exemplo, tá? Existem vários exemplos, mas naquele período era isso. Aí as meninas olhavam para outra e falavam assim, apostatou foi? Por quê? Porque elas não estavam mais seguindo a norma, o padrão deixado por Deus ali. E aí, aqui a profecia diz exatamente isso, que não é somente uma religião falsa, uma religião pagã, que pode ser considerada Babilônia, mas também o termo Babilônia, pega essa palavrinha, o termo Babilônia, pode ser usado para uma religião apóstata. E eu gostaria de ler isso para você, que está lá no Grande Conflito, ainda o Grande Conflito é maravilhoso, capítulo 21. Ele é riquíssimo. E diz assim, ó, o termo Babilônia é derivado de Babel e significa confusão. É empregado nas escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. A profecia diz que no futuro toda a cristandade iria ser Babilônia. Ela diz que no futuro a queda de Babilônia se daria por completo. E aí, ainda no Grande Conflito, ali naquele mesmo capítulo, diz que esse termo, empregado nas escrituras, é para usar tanto para uma religião falsa, quanto para uma religião apóstata. Então, meu irmão e minha irmã, tomem cuidado quando muitos estão em apostasia e ainda assim se acham, né, que estão de bem com Deus, que ainda é povo de Deus. A profecia diz assim, que você vai conhecer alguém pelos frutos. Então aqui eu não estou dizendo quem é e quem não é, eu estou falando para você que conhecereis pelos frutos. E a profecia diz que o termo empregado nas escrituras, se cumpriu esse requisito, para Deus o termo pode ser empregado. Qual é o termo? Babilônia. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na palavra apostasia. Porque a palavra apostasia faz grande diferença, porque a maioria das pessoas acreditam que é apenas uma religião falsa que pode receber o termo Babilônia, mas a própria escritura, a própria profecia, né, nos diz que uma religião apostatada, ela também pode receber o termo Babilônia. Isso se deu tanto com os filhos de Noé, o filho de Noé, Cã, né, ao fazer Babel. Isso se deu na igreja primitiva, pós-igreja primitiva, quando se venderam e se uniram aos reis da terra para ganhar o favor do mundo. Era o povo de Deus, era o professo povo de Deus. Foi o primeiro exemplo no cristianismo da Babilônia, que Deus chamou seu professo povo de Babilônia. E agora, a profecia nos diz que também houve, depois, né, que teve esse período, veio a Idade Média, a Idade das Trevas. Pós-Idade das Trevas surgiu os reformadores. Esses reformadores começaram a receber as verdades que tinham. Porém, diz a profecia que as igrejas que saiu da reforma, que veio pelos reformadores, elas também entraram em um estado de apostasia. Por isso que Deus agora levanta um povo. E esse povo foi nos anos de 1833 até os anos de 1844, que foi o movimento adventista. E esse povo levantou verdades que há muito tempo adormecidas. Quando esse povo levantou essas verdades, aquelas igrejas, professo povo de Deus, também rejeitaram essas verdades. E aí Deus novamente diz que o termo Babilônia poderia ser usado por aquelas pessoas. E aí Deus, ele deixa um princípio. O princípio requer requisitos. Precisa de requisitos para se cumprir uma condição. E aqui eu quero mostrar para vocês o que é apostasia. O Grande Conflito diz o que é apostasia. Declara-se que Babilônia é a mãe das prostitutas. Como suas filhas devem se simbolizar as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo o exemplo em sacrificar a verdade e
aprovação de Deus a fim de estabelecer aliança ilícita com o mundo. Isso é apostasia. A apostasia ela é uma traição. A apostasia é quando você sacrifica a verdade, sacrifica a aprovação de Deus, para quê? Para fazer uma aliança ilícita com o mundo, sabendo que Deus desaprova, sabendo que Deus quer a verdade, porém, ainda assim, vai lá e faz tudo contra Deus. Isso para Deus é apostasia. Inclusive, é nesse texto que diz, né, que a queda de Babilônia não se refere a Babilônia mãe, pois essa já está, em condição caída há muitos séculos. O livro Patriarcas e Profetas também fala sobre o termo Babilônia. E mais uma vez eu gostaria que você focasse nessa palavrinha, é o termo Babilônia. Qual é o termo Babilônia? Nós ouvimos essa palavrinha com a palavra termo Babilônia e o que esse termo significa várias vezes durante o grande conflito. E agora nós vamos entender esse termo lá no livro Patriarcas e Profetas. O que o Patriarcas e Profetas diz a respeito do termo Babilônia e o que esse termo significa? No professo mundo cristão, muitos desviam dos claros ensinos da Bíblia e edificam credo com especulações humanas e fábulas aprazíveis, e apontam para sua torre como um caminho para subir ao céu. Aqui nessa fala, ela fala lá da origem, né, mas trazendo o princípio. Os homens ficam tomados de admiração ante a eloquência, enquanto esta ensina que o transgressor não morrerá. O que o povo está ensinando? Que não há vitória sobre o pecado, né? Peques e viverás. Então, enquanto que esta ensina que o transgressor não morrerá, que a salvação pode ser conseguida sem obediência à lei de Deus. Se os professos seguidores de Cristo aceitassem a norma de Deus, esta levaria à unidade. Mas enquanto a sabedoria humana for exaltada sobre sua santa palavra, haverá divisões e dissensão. Muitas pessoas querem união, mas aqui o Patriarcas e Profeta também fala sobre isso, né? Se a verdade fosse falada e aceita por todos, haveria união. Mas só não há união, por quê? Porque as pessoas não querem a verdade. A confusão existente entre credos e seitas em conflito uns com os outros é apropriadamente representada pelo termo Babilônia. Agora presta atenção, o que o termo Babilônia significa? O termo Babilônia que a profecia aplica às igrejas amantes do mundo dos últimos dias. O que o termo Babilônia, coincidindo também lá no grande conflito, fala aqui no Patriarcas e Profetas, que o termo Babilônia se aplica às igrejas amantes do mundo dos últimos dias. Você conhece alguma igreja amante do mundo nos últimos dias? Ou seja, a profecia se cumpre aqui. Se você conhece, você saberá quando uma profecia está se cumprindo ou não. Vejo muitas pessoas lendo a profecia, mas não conseguem trazer isso para a sua realidade. Então, a grande questão é, o que leva uma igreja levar o termo Babilônia? Ela ser amante do mundo. E sabe por quê? Isso, amante do mundo, eu gostaria de explicar isso aqui para vocês. A palavra de Deus diz que a igreja, ela é a esposa. A igreja pura de Deus na terra, ela é a esposa. Quando essa igreja pura se corrompe e ela procura um amante, e nesse caso aqui é o mundo, ela procura um amante, então ela passa a ser adúltera. Por isso que Tiago fala, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, quem é que vai aceitar um adultério e continuar casado? Né? Já havia acontecer, mas não é esse o caso de Deus. Deus não aceita adultério. Então, quando Deus fala e chama uma igreja de Babilônia ou prostituta, que dá no mesmo, confusão, quando Deus chama é porque essa igreja o trocou e ela tem um amante. Qual é esse amante? O mundo. Então, a profecia ela é clara em dizer que o termo Babilônia, que a profecia aplica às igrejas amantes do mundo nos últimos dias. E ainda tem esse detalhe, que é agora nos últimos dias. Então, o que vai cumprir esse requisito?
é se essa igreja é amante ou não do mundo. Esse termo Babilônia, que você vai ver ele lá no Grande Conflito, você vai ouvir falar termo Babilônia lá no Patriarcas e Profetas, você vai ver termo Babilônia lá na Meditação Cristo Triunfante, ela sempre traz um princípio. Qual é o princípio? Se cumprir a condição, para Deus pode aplicar-se o termo Babilônia. E eu gostaria de ler para vocês aqui o que está lá na Meditação Cristo Triunfante. A confusão existente entre credos e seitas em conflito uns com os outros é apropriadamente representada pelo termo Babilônia, que a profecia aplica às igrejas amantes do mundo dos últimos dias. Apocalipse 14, 8. Ou seja, novamente, a meditação Cristo Triunfante, ela se refere ao termo Babilônia e ela afirma que a profecia diz aplicar-se a igrejas amantes do mundo nos últimos dias. Ele é um termo, pessoal. Nós precisamos entender de princípios, condições, assim como as promessas de Deus são condicionais. Nós também, para termos a promessa de Deus, nós precisamos cumprir a condição. Qual é essa condição? Nesse caso aqui, nós precisamos ser fiéis a Deus e não sermos amantes do mundo, e não unirmos com o mundo, não nos unirmos com o erro, com o engano. Quando fazemos isso, começamos a atrair a Deus e Ele nos chama de adúlteros e adúlteras. E nesse estudo de hoje, nós compreendemos que o povo de Deus, corrigindo, né? Não o povo, o professo povo de Deus, foi chamado de Babilônia pelo próprio Deus. E nós entendemos no decorrer do estudo de hoje que isso ocorreu na idade pós-igreja, no período da igreja primitiva, né, quando eles se uniram com o Estado e quando eles se uniram com os reis da terra para ganhar prosperidade, sacrificaram a verdade, né? Nós entendemos que neste momento Deus acusa seu povo de Babilônia. Nós também entendemos que no período pós-reforma, período da reforma, aquelas igrejas que antes foram levantadas como reformadoras também era povo de Deus, mas elas também foram chamadas de Babilônia pelo próprio Deus, porque não aceitaram as condições de ser considerada a esposa de Deus. E aí, como eu falei para vocês, em todos os períodos Deus vai ter um remanescente, a menina dos olhos de Deus. Esse remanescente, ele não pode ser chamado de Babilônia, mas todo e qualquer sistema religioso corrompido que cumpra esses requisitos pode, segundo a palavra de Deus, receber o termo Babilônia. E a profecia diz mais que no futuro, e aí nós precisamos entender os tempos proféticos para a gente entender se a gente já está vivendo esse futuro ou não. Ellen White diz que a queda de Babilônia não foi proclamada lá atrás, totalmente, que ela seria proclamada totalmente no futuro, quando todo o sistema, todo o professo mundo cristão tivesse em uma condição caída. E quando isso ocorresse, de todo o mundo cristão estivesse numa condição caída, li aqui os textos para vocês, o espírito de profecia diz que se levantaria um alto clamor, que é o alto clamor do quarto anjo de Apocalipse 18, onde diz: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados, para não ser cúmplice dos seus pecados e nem participante de suas pragas. Mais uma vez, sempre que há queda, Deus convida seu povo a se retirar da apostasia. Se ele não conseguir se retirar, se ele não sair daquele meio de apostasia, a palavra de Deus diz que ele se tornará cúmplice daqueles pecados e também será participante naquelas pragas. E quem é que vai dar essa mensagem do alto clamor, que vai denunciar todo o sistema religioso caído? Quem é que vai advertir o povo para que tome um posicionamento, para que não venha receber pragas? Quem é? O remanescente fiel. Em todos os tempos Deus teve um remanescente fiel.
E esse remanescente, essa igreja remanescente, essa menina dos olhos de Deus, é material ou espiritual? O apóstolo Pedro diz que nós somos casa espiritual. Muitos acreditam que a igreja remanescente é uma casa material, mas desde a Bíblia até o Espírito de Profecia diz que o remanescente ele é espiritual. Não é algo material físico, é um povo espiritual, que não se corrompe, que não se vende. A igreja remanescente, defeituosa, fraca, falha, cheia de defeitos, ainda é o instrumento especial de Deus na terra. Aquela igreja que parece que vai cair, mas não cairá. É aquele povo que, apesar de todas as circunstâncias, parece que o irmão e a irmã vai cair, mas ele não cai. Por quê? Porque ele está firme na palavra, ele não está caído. Ele é defeituoso, mas não está caído. Há uma diferença entre estar caído e parece que vai cair. Então, nós precisamos compreender quem é a igreja remanescente, quem é a casa espiritual, quem é o irmão espiritual. Inclusive, no sábado passado, nós falamos sobre o templo do Senhor. Lembram? Quem é o verdadeiro templo? Vós sois o templo do Deus vivo. Não é um templo de pau e pedra, somos nós individualmente. Esse remanescente, essa igreja remanescente, essa igreja espiritual que parece que vai cair, mas não vai cair, é a igreja, é aquele povo que não vai, é o restantinho, o restantinho de um monte de pessoas que professam o cristianismo, que professam a verdade, mas não vivem, são amantes do mundo. Mas existe um restantinho desse povo que não apenas professa, mas vive. Que não apenas professa, mas também põe em prática cada detalhe, cada ordenança do Senhor. É aquele restantinho que não abaixa normas. É aquele restantinho que não é amante do mundo, porque sabe que tem por esposo o Pai, né? Deus. Que sabe que rebaixar normas é aquele restantinho. O remanescente, a igreja espiritual, é aquele restante que vai ser perseguido e martirizado por não se dobrar, por não se vender ao mundo. Esse restantinho será um povo que vai ser traído pelos próprios irmãos e até mesmo pela igreja nominal. Vou colocar aqui para vocês um texto que está lá no livro Spalding Again, para vocês verem. Quem é esse restantinho? Quem é essa igreja remanescente? Nós somos sacerdócio real, casa espiritual, como diz o apóstolo Pedro. Que não venhamos ser babilônicos, que venhamos nos retirar de todo e qualquer sistema caído, que venhamos alertar a todos que se eles não se arrependerem, que se continuarem em meio à apostasia e não sair do meio da apostasia e nem de suas apostasias, não irão ser selados. Precisamos alertar as pessoas de que se elas continuarem no meio de uma apostasia religiosa, seja qual for, elas irão também receber as pragas, não estarão preparadas para o dia do Senhor. Que não venhamos ser babilônicos, que mesmo defeituosos, fracos, falhos, parecendo que iremos cair, não cairemos. Que nos agarremos à justiça de Cristo pela fé. E então vençamos os pecados por meio de Cristo e em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a mensagem que precisamos levar, e essa mensagem consiste em alertar a todos a saírem de suas apostasias e até mesmo do meio da apostasia. Que saiamos, meus irmãos, de toda a Babilônia, material e espiritual. Esse é o alto clamor do terceiro anjo que já começou. Sai dela, povo meu. Se vocês gostam de mensagens como essa, libertadoras, as mensagens para este tempo, que vai acordar a casa
de Israel, o Israel espiritual, a casa espiritual. Vocês precisam apoiar essas mensagens. E se você quer apoiar essa mensagem que desmascara todas as Babilônias, toda corrupção e adultério contra o nosso Deus, eu te peço que você apoie esse ministério com seus dízimos e com as suas ofertas. Como pregadores do Evangelho Eterno, precisamos levar essas mensagens e necessitamos do apoio daqueles que não pregam, mas que acreditam, vivem e querem propagar essas mensagens. Então, se você sentiu o desejo no teu coração, abençoe esse ministério, até mesmo porque eu tenho uma advertência a te dar. Deus diz que todos aqueles que sustentam a Babilônia, o sistema babilônico, serão cúmplices em seus pecados e também participarão dos seus castigos. Portanto, se você entendeu essa mensagem como povo de Deus, precisamos sustentar as mensagens que Deus deu para levar. Não podemos sustentar a heresia, diz a palavra, nem com os nossos dízimos e ofertas, muito menos com a nossa presença, diz a profecia. E precisamos sustentar a mensagem para este tempo, pois Ele nos fez mordomos fiéis. Então, se você sentir esse desejo, tá aqui minha chave Pix. Precisamos de vocês para poder ir avante com essas mensagens. Não é fácil sem o devido apoio. Não é fácil fazer com que essas mensagens alcancem mais pessoas. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho, levando aqui com a mão de obra, enquanto a palavra de Deus diz que uns saem a pregar e outros são convidados a sustentar o ministério da palavra. Então, eu te convido, e se alguém por acaso se escandalizou com essa mensagem ou eu falar de dízimos e ofertas, eu te convido a assistir uma playlist que tem aqui nesse canal, estudos bíblicos sobre dízimos e ofertas, e vocês entenderão muitas coisas históricas e proféticas reveladas para os nossos dias, para o remanescente fiel nesses dias. Tchau, tchau. Há vozes nos púlpitos dizendo: peca sem medo, todo mundo cai, ninguém precisa mudar. Prometem céu sem renúncia, cruz sem sacrifício, um atalho fácil pra quem não quer se entregar. Mas esse evangelho morno é veneno disfarçado, um abismo aberto coberto de luz artificial. E quem o segue acreditando em sua doçura falsa, acorda tarde demais quando o fim for real. Desperta enquanto há tempo, antes que seja tarde. Não há salvação vivendo em duplicidade. Cristianismo sem mudança é só fachada e ilusão. É Satanás sorrindo enquanto rouba o teu coração. Não segue esses homens que te prendem ao chão. Eles pregam liberdade, mas vivem na prisão. Se você não acordar, vai pagar o mesmo preço. Seu pastor não te salva, só Cristo dá recomeço. Eles dizem: relaxa,
Deus entende o teu pecado, porque eles mesmos amam a vida que não querem deixar. E as igrejas se enchem do que não é convertido. Pessoas que buscam festa não querem se santificar. É mistura de trevas com luz, mundanismo com templo. Uma religião sem sacrifício, sem firmeza e sem fé. É uma armadilha montada pelo inimigo do céu, guiada por lobos que se fantasiam de pastor só pra enganar você. E muitos seguem esses homens como ídolos do coração, confiando mais na voz deles do que na revelação. Mas Deus não divide sua glória, nem sua lei com ninguém. Quem ama mais um líder do que Cristo não é dele também. Desperta enquanto há tempo, antes que seja tarde. Não há salvação vivendo em duplicidade. Cristianismo sem mudança é só fachada e ilusão. É Satanás sorrindo enquanto rouba o teu coração. Não siga esses homens que te algemam a mão. Eles pregam liberdade, mas vivem na prisão. Se você não acordar, vai pagar o mesmo preço. Seu pastor não te salva. Em minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, me tirou da escuridão. Ele me mostrou que a porta é estreita e que a graça é transformação. Não é viver pecando e chamando isso de fé. É entregar a vida e nascer de novo em Cristo pela fé. É sepultar o velho eu, sem desejo de voltar, andando com nosso mestre, não com líderes que não sabem te guiar. E ouvi outra voz do céu dizendo com paixão: meu povo, sai do meio dela, não toca na corrupção. Essas igrejas que pregam a mentira, vestindo ouro e vaidade, fazem parte da Babilônia caída, sistema da falsidade. Elas dizem paz, paz, quando não há paz. Misturam o santo com profano e chamam isso de amor. Consolam pecadores sem arrependimento e escondem do povo o verdadeiro Salvador. É a religião do conforto, do mundo da conveniência. Um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem obediência. E quem permanece em suas doutrinas participa da sua culpa e do seu destino final. Porque Babilônia cairá, como diz a profecia, e sua destruição chega rápido, como tempestade fatal. Mas Deus ainda chama, antes que o fim chegue de vez. Meu povo, sai dela agora, não compartilhe o que ela fez. O juízo ecoa nos céus, anunciando que o fim chegou. E só resiste ao vento forte quem na verdade se firmou. Desperta enquanto há tempo, volta ao Deus da verdade. Abandona o evangelho raso dessa geração de vaidade. Há um juízo que se aproxima e ninguém vai escapar. Quem vive na mentira, com a mentira vai tombar. Sai da Babilônia moderna, das igrejas da sedução. Não siga homens corrompidos, segue a palavra, não há emoção. Entrega teu caminho a Cristo, deixa Ele te transformar. Ele te chama para fora,
para caminhar na luz do altar. O fim está batendo a porta e a escolha está em tuas mãos. Vida eterna com o Cordeiro, ou perdição com os falsos irmãos.